Só para passar aqui, tinha falado com vocês desses dois exemplos, né, que são bastante diferença, né, o mais que tem que dar para a gente, que é o lance da proporcionalidade, né, de às vezes ser poder aplicar aquilo que a gente sabe das grandezas proporcionais e às vezes não. Então tem duas situações, problemas aí. A primeira situação é de um restaurante, onde que você precisa pagar R$2 para cada 100 gramas que você for consumir. E aí tem uma situação onde que João consumiu 620 gramas e Roberta consumiu 310 gramas. Acontece que o preço pago por João é R$12,40 e o de Roberta é R$6,20. Tem uma relação aí de dobro também, né? O fato de João ter consumido o dobro que Roberta faz ele pagar o dobro também. Isso acontece diferente numa situação da companhia de táxi ali, onde você tem um valor inicial, né? Você tem aquela bandeirada que você entra no táxi, você vai começar a pagar já. E aí, quando a Aline percorre 10 km e Marcos percorre 20, Marcos percorre o dobro de quilômetros de Aline, porém ele não paga o dobro, ele paga R$36 e a Aline paga R$20, né, dentro daquelas contas ali. Isso acontece porque ambos pagam o valor da bandeirada. E aí o que a gente faz então nesse tipo de situação? É muito comum usar a regra de 3 em várias outras situações, mas nessa em particular eu tenho que tomar cuidado para quando tem esse valor de partida, porque esse valor de partida vai fazer com que as grandezas não sejam mais proporcionais. O que se torna proporcional é esse conceito novo chamado de taxa de variação, né? Que é você pegar o quanto que a diferença entre o do preço, no caso do táxi, né? O preço pago pelos dois, dividido pela diferença do quanto que eles percorreram. Falando rapidinho, é o delta Y sobre delta X, né? Pensando na função da gente lá. Essa taxa de variação, como foi calculado aqui, ela determina justamente, ela tem um significado muito forte para a função afim. Aqui, né, ela diz justamente a quantidade de reais que você vai pagar para cada quilômetro que você rodar, né? Que era, você vê, a gente fez a conta toda, mas fazendo esse delta Y sobre delta X, a gente encontra justamente esse 1,60 que foi o valor dado lá pela minha cabeça aqui, né, que inventei esse problema aí. Então, essa é a grande diferença da função afim. A gente falou, depois eu mostrei para vocês, né, o que define mesmo a lei de formação dessa função afim, né, que é esse f de x igual a x mais b. Esse a é o tal do coeficiente angular. Já digo para vocês o que esse a faz no gráfico exatamente. Esse coeficiente angular tem um nome por causa de uma razão específica, né? Ele representa essa taxa de variação. Ele diz o que acontece para cada unidade de domínio, o que acontece com a imagem, e tem essa relação entre domínio e imagem. E esse B é justamente o valor inicial da minha situação problema. No caso do táxi é a bandeirada, né? Tem exemplos aí de funções afim. E aí, para um tipo específico de função afim, que é quando o B é igual a zero, né? Quando esse coeficiente aqui ele é nulo, nesse tipo específico de situação, a gente diz que essa função é chamada de linear, é um tipo a mais, é um tipo dentro da função afim, tem esse tipo de função, que é linear, que é justamente a função onde eu posso aplicar as regrinhas das grandezas proporcionais. Nessa função, como eu não tenho valor de partida, eu consigo aplicar a regra de 3, que foi o caso que a gente viu lá naquele primeiro exemplo, né? Lá também não tinha um valor inicial de partida. E aí a gente falou do gráfico. O gráfico de uma função afim, ele é uma reta. E aí, para construir uma reta, a gente precisa de 2 pontos. Eu sempre fiz assim, como eu estava falando com vocês, que era uma ideia boa, né? Da gente traça 2 pontos, aí você marca ali 2 pontos, você escolhe um valor de x, descobre o valor de y, né? Para 2, e usa um terceiro ponto de confirmação
para saber se realmente esses 3 pontos estão alinhados, né? E aí a gente fez alguns gráficos aí, né? Fez esse segundo aqui. Eu disse que no nosso próximo encontro, né, a gente ia continuar abordando esse tema gráfico, mas agora a gente vai fazer isso de uma forma mais geral, para não ter que ficar indo de caso em caso, já vai pensar de uma forma mais geral. Tem um software aqui que eu gosto bastante de usar, ele é gratuito, não sei se vocês conhecem, que se chama GeoGebra. Eu mudei de aba, vocês continuam vendo minha aba, né? Sim. Esse software, ele ajuda a gente a fazer construções, tanto construções de geometria, quanto construções de álgebra, né? Ele mistura essas duas coisas. É justamente a ideia que o Descartes colocou lá, né? Então, você vê que ele já entra aqui, ó, mostrando o plano cartesiano, uma malha, e aí eu posso criar elementos aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar um ponto, e aí quando eu marco um ponto em determinado lugar, ele bota aqui na nomenclatura, mas automaticamente aparece aqui quem é esse ponto também na linguagem algébrica, né? Que é o ponto que tem a abscissa 2, ele anda 2 unidades no eixo X, e ele tem a ordenada 4, ele sobe 4 unidades. E o legal, né, ele é chamado de software de geometria dinâmica. Ele tem esse nome porque a partir do momento que você cria um objeto, se você não dá nenhuma, como é que eu vou dizer assim, limitação para ele, esse objeto pode ser, ele pode se movimentar da maneira que ele quiser. Então, eu posso mudar o A de localização e agora colocar o A aqui. E aí, quando eu coloco ele aqui, obviamente as coordenadas mudam, né? Então, agora eu tenho menos 5 e 2, tá vendo? Mudou o lugar aí. Mas não é isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer um pouquinho além. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever aqui a lei de formação da minha função, ó, ax mais b. Só que aí o que acontece? Ele vai fazer uma pergunta para mim. Quem é ax mais b? Né? Eu não sei quem é a, eu não sei quem é b. Ele faz isso em forma de parâmetro. O que significa isso, esse formato de parâmetro? Significa que eu posso variar esses valores. Então, eu posso mudar quem é o valor de b o tempo todo. Aqui ele está entre menos 5 e 5, que é o padrão dele, né? O que ele faz padrão. Isso ajuda a gente, porque a gente consegue ver como que esses coeficientes, o a, o coeficiente angular, e o b, o coeficiente linear, como esses dois coeficientes trabalham na minha função. Qual é o papel que esses dois coeficientes têm na minha função? Eu já sei para a parte algébrica, né? Para a parte algébrica, o b corresponde ao valor de partida e o a corresponde à taxa de variação, o quanto que aquela função se desenvolve para cada mudança do x, né? Então, vamos fazer isso aí agora, pensando na parte geométrica dessa figura. Ou seja, o que acontece? A gente sabe que é uma reta, né? O gráfico é essa retinha aí. O que acontece com essa reta quando eu vario o parâmetro A e quando eu vario o parâmetro B, né? Esses dois coeficientes. E aí eu vou começar pelo A. Primeiro, por que o A não pode ser zero? Porque a gente exclui a possibilidade de o A ser zero. Porque quando ele é zero, a função é assim, ó. Ela é uma reta horizontal. É chamada de função constante. Para a gente, essa função aqui não tem graça. Por que não tem graça? Porque ela não muda, ela não varia, né? Ela sempre vai ter o valor igual a 1. Tá vendo ali? Esse valor, em todo momento, qualquer valor de x que eu estiver variando, aqui eu posso estar x igual a menos 8, x igual a 3, posso estar de qualquer valor, que o valor de y sempre vai ser 1. Ele fica paradinho aí nesse lugar. Então, essa função, ela não tem muita graça estudar para a gente. É uma função constante, e eu já sei tudo sobre ela só a partir do momento que eu sei que ela é constante. O valor dela vai ser sempre esse daí. Quando, então, que a gente começa a estudar? Quando esse A é diferente de zero. Por exemplo, assim. Isso apresenta uma inclinação. Essa inclinação que tem aqui é justamente o quanto que essa função se desenvolve. Então, quer ver? Se eu coloco ele igual a 1, o que significa a taxa de variação ser 1? O que significa isso aqui ser 1? Significa que a cada unidade do andar do domínio, então andei uma unidade no domínio, eu vou subir uma unidade também na imagem.
Então, se eu subir 3 unidades no domínio, se eu aumentar 3 unidades no domínio, vocês conseguem visualizar isso que eu estou falando? Aqui, eu estou saindo do zero, eu estou aqui no zero e vou andar 3 unidades para a direita. Se eu ando 3 unidades para a direita, significa que eu vou andar 3 unidades para cima também. A função, quando A é igual a 1, ela cresce da mesma intensidade no x do que ela cresce no y. Vou dar outro exemplo. E se x for igual a 2? Se x for igual a 2, significa que para cada unidade que eu crescer no x, eu vou crescer 2 unidades no y. Então, ó, se eu crescer uma unidade aqui no x, eu vou sair do 1 e vou lá para o 3. E se o a for igual a 3? Se o a for igual a 3, significa que para a unidade crescer no domínio, se eu aumentar uma unidade no x, eu vou crescer 3 unidades no y. Então, ó, vindo para cá uma unidade, eu vou subir 3. Eu vou lá para o 4. Eu estava no 1, subi para o 4. Observe esse movimento que eu estou fazendo aqui. O que acontece com a reta quando eu mudo o valor de A? Alguém tem um palpite aí? Professor? Oi? Desculpa, eu não estou conseguindo acompanhar o seu raciocínio. Não sei, eu não estou te ouvindo bem, eu já botei até fone. Ah, então peraí, eu acho que pode ser o meu celular. Eu vou entrar aqui pelo celular, que às vezes o computador dá uma travada no áudio aqui. Deixa eu pegar o link aqui rapidinho. E aí eu... Vocês estão me ouvindo melhor agora? Sim. Sim. Então, deixa eu ver aqui como é que eu consigo melhorar o que eu estava falando. Deixa eu voltar aqui para a tela. Ó, estou dizendo o seguinte. Vou marcar 2 pontos aqui. Esses 2 pontos que eu estou marcando, eles têm coordenadas, né? Eu tenho aqui nesse ponto a coordenada... Deixa eu marcar qualquer lugar certinho aqui. Só para a gente fazer esse estudo aqui. Colocar igual a 1. Ao invés de marcar esse daqui. Apagar. Marcar o ponto... Mentira. Um pontinho, qualquer eu ajusto aí. Esses aqui, as coordenadas desse ponto ficam aqui do ladinho. Eu vou tentar colocar ele para cá, ó, exibir o rótulo. Vou colocar aqui para ele exibir a legenda também. O nome e o valor. Vai ficar mais fácil. Aqui. E esse aqui é o 01. Isso daqui é a parte mais abstrata de fato. Essa função aqui é uma função da matemática, né? Esse x mais 1 aqui. A gente não tem um problema que caracterize isso, então a gente imagina uma situação. A situação que é a mais genérica que você pode pensar possível, assim, que eu acho que te facilita mais, é sempre pensar que o x é uma linha do tempo. Então, aqui é como se fosse o tempo passando, né? Então, eu tenho lá desde um tempo que era muito tempo para trás, o 0, que é agora, é o instante inicial, e o tempo para frente. Você pode pensar assim, de uma forma geral. E o y, você pode pensar o que acontece nesse tempo. Alguma situação acontece nesse tempo. Tá bem? Então, por exemplo, nesse caso dessa função, que eu não sei o que ela interpreta exatamente, mas num caso geral, no instante 0, no momento inicial, o valor dela é 1.
E no instante 2, tá vendo? Esse momento aqui, o valor dela é 3. Isso tá ok? Ok. Uhum. Tá. O que acontece? Eu estou tentando aqui dar algum sentido para o que esses dois coeficientes da função mudam no meu gráfico, mudam nesse meu desenho. A gente viu lá na aula passada que esse coeficiente A ele é chamado de taxa de variação. O que significa taxa de variação média? Significa que ele está dizendo como se fosse o da velocidade, né? A velocidade é uma taxa de variação. Você diz que o carro está indo a 80 km por hora, significa que a cada hora que passar, se ele mantiver aquela velocidade, ele vai percorrer 80 km. É isso que significa 80 km por hora. É uma taxa de variação também. Então, assim, passou 1 hora, ele percorreu 80 km. Passou 2 horas, ele percorreu 160 km. E assim vai indo. Tá? Então, o que significa a taxa de variação da minha função ser 1? Significa que se eu andar com esse pontinho uma unidade apenas para a direita, ele vai ter que subir uma unidade também. O tanto que eu andar no x vai ter que subir igual para o y. Então, vou para a direita 1 unidade, vou para cima 1 unidade. Tá vendo? O x aqui era 0, se tornou 1. O 1 era 1, se foi para 2. E aí ele vai se desenvolvendo dessa maneira. A cada unidade que eu ando para a direita, sobe uma unidade para cima. E aí eu vou atravessando a diagonal aqui desses quadradinhos aqui que estão aparecendo na malha, né? Isso ficou ok? Sim. O que acontece quando eu coloco A igual a 2? Quando eu coloco A igual a 2, esse crescimento ele se acentua. Por que ele se acentua? Porque agora, eu não vou conseguir colocar aqui exatamente no lugarzinho, ele está com um grau de precisão muito grande, mas está aproximado, né? O que acontece? Quando tá 1,9, pronto. Quando a taxa de variação agora é 2 unidades, significa que a cada, como é que eu vou dizer, a cada unidade que ele andar no domínio, cada unidade que ele andar para cá, ele vai precisar subir 2 unidades aqui. Ele varia 2 unidades no y, enquanto ele varia 1 no x. Ele está crescendo mais rápido. Ele está crescendo o dobro do que o x cresce. E é por isso que a reta fica mais inclinada para cima. Ó, saiu do 0 e foi para um 1 no x, mas o 1 subiu por 3, subiu 2 unidades. Ok? O que acontece se for 3? Se eu colocar o A igual a 3. Se eu coloco o A igual a 3, quando eu modificar apenas uma unidade do domínio, eu vou subir 3 unidades. E assim sucessivamente. Se o A for igual a 4, se eu subir uma unidade, se eu mudar uma unidade no X, eu subo 4 unidades. E assim sucessivamente. O que acontece, então, com esse meu parâmetro A? Quanto maior for esse meu parâmetro A, mais inclinada fica a minha reta. O que significa mais inclinada? Ela fica mais próxima da vertical, ela fica. O crescimento dela é maior. Eu preciso de menos movimento no X para que o Y suba mais rápido. Ok? É isso que está acontecendo aí. O que acontece se esse A for negativo? Se for 0, a gente viu que a função é constante, né? Se for 0, ela fica assim, ó, paradona. Em qualquer valor que eu for andar aqui esse B, para qualquer valor de x, o valor de y não vai alterar. Beleza? Então tá sempre aqui, tá vendo? O valor de y é sempre igual a 1, ó.
Eu estou mudando o valor de x ali, aquele valor que está mudando é o de x, mas y está sempre igual a 1. Isso significa a função ser constante. Agora, o que significa quando eu coloco ela negativa? Quando eu coloco ela negativa, ela vira para baixo. Por que ela inclina para baixo? Ela faz isso porque agora ela está decrescendo. O valor vai diminuir. Isso que o negativo faz. Enquanto o positivo lá, aquele coeficiente positivo, faz o valor ir crescendo a uma taxa de variação igual a 1, quando eu coloco ele menos 1, essa taxa de variação vai fazer ele decrescer. Então, por exemplo, aqui, deixa eu dar o zoom de volta, para aparecer os números certinhos aqui, ó. Quando eu coloco, se eu mudar, a taxa de variação está menos 1, né? Se eu ando com uma unidade para o x, o y vai descer uma unidade. Se eu ando com 2 unidades para o x, né? O x saiu daqui e foi para lá, o y vai descer 2 unidades. Agora, se eu coloco menos 2, eu acelero um pouco essa minha função. O que significa esse acelerar? Enquanto eu ando uma unidade com o x, eu desço 2 unidades para o y. Isso tudo é para mostrar para vocês que esse coeficiente ele mexe com a forma que a reta vai estar no plano. Se ele for muito grande, positivo, essa reta fica inclinada crescendo, quase vertical crescendo. Se ela for muito inclinada, se ela for negativa, um número muito pequeno, ela fica vertical também, mas decrescendo, esse valor vai ficando para baixo. E é por isso que esse coeficiente é chamado de coeficiente angular, porque ele varia justamente o ângulo que essa reta faz com a horizontal. Vendo? Esse ângulo aí que ele está mudando, eu estou inclinando mais ou menos essa reta, por isso que ele tem esse nome de coeficiente angular. Ele afeta a forma como minha função afim vai crescer. Vai crescer devagar, vai crescer rápido, né? É um crescimento linear, mas como é que é? É rápido, devagar? É 5 vezes? É 2 vezes? Como é que é isso? Beleza? Já o outro coeficiente tem muito a ver... Deixa eu jogar isso aqui fora. Não jogar fora, vou só esconder ele. Pronto. O outro coeficiente tem muito a ver com o que acontece aqui, ó. Lembra que o B não é o valor inicial? O valor inicial ele é observado quando o instante é zero, quando o x é igual a zero, quando nada aconteceu com a minha função. Então, o que acontece com esse coeficiente? Se eu mudo qual é o meu valor inicial, essa função vai subir de acordo com o valor de B ou vai descer. Isso aqui é um indicativo sensacional para a gente. Porque agora, quando o cara te der qual é a lei de formação de uma função, automaticamente você sabe aonde que ele cruza o eixo y. Qual é o valor inicial. É a primeira informação que você tem que ler quando te der lá. Né? Assim, se eu te dou uma função assim, 2x mais 1, o valor inicial é 1. 3x mais 5, o valor inicial é 5. Esse B aqui, ele diz o que acontece no começo de tudo, quando o x é igual a zero. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu coloco B igual a menos 2,9, ele vem aqui ó, e cruza o eixo Y em 2,9. Se eu coloco B igual a 2,5, ele cruza em 2,5. Em 2,5. Se eu coloco B igual a 0, ele cruza em 0. E aí ele tem esse nome de coeficiente linear, porque ele faz o que a gente... Na reta não dá para ver muito, porque vai mexer um pouco na angulação, mas é como se eu estivesse empurrando essa reta para cima, se eu faço o B crescer... Ele está decrescendo agora, vai para o outro lado. Tá. Ele empurra para baixo, ou ele empurra para cima, se eu faço o B crescer, tá vendo? O valor de B está aumentando, é como se eu estivesse empurrando essa reta para cima. E daí que ele tem esse nome de coeficiente linear, porque ele provoca uma translação vertical. É como se estivesse subindo e descendo com essa reta. Agora ele está descendo porque eu estou diminuindo o valor de B ali. E aí o legal desse programinha aqui é que quando eu coloco os dois para variar, eu tenho todos os tipos de função
afins descritas aí, ó. E desses todos os tipos de função, eu consigo observar algumas características que são em comum. Característica super importante. A função afim, ela sempre vai cruzar o eixo Y. Deixa eu parar aqui para não ficar tudo doido aqui que eu estou fazendo. Pronto. A função afim, ela sempre vai cruzar o eixo Y no ponto, no valor de B, no coeficiente linear. É a primeira grande informação. Segunda informação aqui. Deixa eu colocar um valor bonitinho aqui. Essa função é a função x mais 3, tá vendo aqui? Então, ó, esse 3 aqui denuncia aonde que esse ponto vai bater. Outra característica importante. Essa função, ela sempre tem raiz. O que significa raiz? Ela sempre tem o ponto aonde o gráfico cruza com o eixo x, que é aquele ponto onde a função é zero. Que o f de x é zero. Que é esse daqui, ó. Neste caso. Nome e valor. Tá vendo? Que é o ponto menos 3, 0. Quando o x é igual a menos 3, o y vai ser 0. Ela sempre vai ter esse ponto. E aí tem as duas características que eu consigo ver visualmente. Primeira característica, quando A é positivo, o x, eu tenho essa função crescente. Tá vendo? Olhando da esquerda, a gente lê da esquerda para a direita o gráfico, igual que a gente lê um texto normal. Quando a gente lê da esquerda para a direita, aqui na linha do tempo, essa função está subindo. Tá vendo? Ela está fazendo assim. E quando eu boto esse A negativo, da esquerda para a direita, esse gráfico está decrescendo. Eu estou fazendo vários movimentos com a mão aqui, eu acho que minha câmera está desligada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, mostrando pelo gráfico? Deu para acompanhar mais ou menos essas ideias? Eu vou colocar isso Sim. Eu vou colocar isso também escrito de uma forma mais resumidinha aqui também, no resumo. Beleza? Mas essa que está a ideia geral de quando a gente fala de gráfico de uma função afim. E as características principais dessa função estão descritas aí, através tanto dessa lei de formação, quanto desse gráfico. O que acontece muito no vestibular? O conceito de função ele é um conceito muito amplo. Para você saber dominar completamente função, você não pode separar essas duas coisas. Você não pode só trabalhar com a linguagem algébrica, que seriam as contas, né? A lei de formação, a equação que aparece ali, e nem só trabalhar com a linguagem geométrica, que seria o gráfico. Para você ficar assim, cortar caminho, fazer questão rápida, você precisa juntar essas duas linguagens o tempo todo. Você tem que sempre saber o que a taxa de variação significa e o que ela faz no gráfico. O que o valor inicial significa e o que o coeficiente linear faz no gráfico. Porque aí o problema ele vai se tornar um só, e como é uma teoria que se encaixa muito bem, né, na cabeça dos matemáticos, pelo menos, como essa teoria se encaixa muito bem, você fica craque em responder os problemas. E aí você, inclusive, por exemplo, hora você vai cortar caminho, porque você não vai precisar fazer todas as contas, porque a parte do gráfico vai te ajudar, a parte geométrica vai te ajudar, ou vai ter vez que você vai fazer conta, mas, melhor, você não vai construir o gráfico todo, porque as contas vão te ajudar. Você vai ficar naquele meio do caminho dos dois. Assim como eu fiz com função, eu vou dar uns exemplos do que eu estou falando com questão de vestibular no finalzinho de tudo. Deixa eu continuar o resumo aqui. A minha caneta não está funcionando, eu não sei por quê. Opa, voltou. Deixa eu ver onde que eu parei. Então, eu dei os dois exemplos ali, né? Então, deixa só eu colocar aqui o quarto, o que os coeficientes fazem. Exatamente. Então,
Que é isso daí da aula de hoje, né? Então, os 4 coeficientes. Eita, o N saiu. Então, tem o primeiro coeficiente aí, que é o coeficiente angular. Que é o Azinho, né? Isso eu estou imaginando uma função f de x igual a ax mais b, tá bem? O coeficiente angular, vou colocar as características aqui, ele é a taxa de variação da função, né? Como o nome sugere, ele altera, isso mostra como vai ser a variação da função, né? Isso que significa ser a taxa de variação. Ele altera o ângulo formado pela reta do gráfico e o eixo x. Ok? E aí tem a principal de tudo. Se o a é positivo, né, se o a é maior que zero, a gente tem essa função sendo crescente. Se o a é se o a é igual a zero, a gente tem uma função constante. E se o a é menor que zero, a gente tem uma função decrescente, ok? Então, só para a gente assinalar, essa taxa de variação aqui, é legal lembrar que ela pode ser calculada fazendo ΔX sobre ΔY, contrário, ΔY ΔX, né? É a variação do domínio, então o Azinho aqui, é a variação da imagem dividido pela variação do domínio. Com exemplos eu explico melhor. E que esses gráficos aqui, olha, só para assinalar cada um deles, vou colocar um para cá. Eu fiz bagunça aqui já, né? Então, ó, a função vai ser crescente quando ela é assim, ó. Tá vendo? O valor está crescendo, crescente é essa. Ela vai ser decrescente quando ela estiver indo assim. E ela vai ser constante se eu tiver só uma linha reta aqui horizontal. O valor do y não muda. Ele vai ser sempre igual a um valor lá, que é o valor de b, né? Aí tem essas três coisas aí. Isso é o coeficiente linear. Então, a taxa de variação é o que você precisa saber para a parte algébrica, para a parte da conta, né, dos valores em si. O que ele altera o ângulo é o que você precisa saber para a parte geométrica. O B. Ficou direitinho aí. Tem A, o coeficiente A. E tem B, o coeficiente B. Foi sem querer, mas deu certo. Então, coeficiente linear. É o B. O que esse B faz? Algebricamente, esse B representa o valor inicial da situação. O que significa isso? Ele representa o ponto, o valor F0. F de zero. Qual é o valor da função quando o x é igual a zero? Ok? E no gráfico,
é o valor, é o ponto encontrado. Deixa eu colocar aqui a coordenada do ponto, para não ficar muito esquisito. O ponto 0B é o ponto de interseção, onde cruza, né? Entre o eixo y e o gráfico da função. Beleza? Então, vou dar um exemplo aí. Só para a gente dar uma esquentada aqui. Quer dizer, tá tudo bem esse daqui? Como é que ficou aí? Organizou um pouco? Com os gráficos que você fez de exemplo, deu uma facilitada, sim. Show. Talvez fique ainda mais fácil com exemplos, que aí, sim, no caso muito geral, a gente acaba encontrando umas dificuldades de interpretar, né? Mas com exemplo, acho que fica mais fácil, quer ver? Com certeza. Primeiro exemplo que pode aparecer, como eu disse para vocês, tem duas possibilidades que pode aparecer envolvendo gráfico no vestibular, ainda mais se você vai fazer uma prova que é de marcar, né? A parte objetiva. O primeiro tipo de exemplo é o cara te dar a função e pedir para você marcar qual é a alternativa que mostra o gráfico. E o segundo é o contrário, ele te dá o gráfico e te perguntar qual é a lei de formação, né? Então, o primeiro exemplo aqui, ó, eu vou te perguntar qual é a lei de formação vou fazer uma questão discursiva, né, mas formação da função que passa pelos pontos P igual a -1, 3 e Q igual a 1, 1. Acho que é 1 que eu fiz aqui, né? É 1. O que acontece? Essa lei de formação, se passa por esses dois pontos, é uma função afim, não sei o quê, né? Ele é da forma ax mais b. A minha tarefa aqui é saber quem é o valor de A e quem é o valor de B, para determinar essa função. Olhando aqui no meu desenho, no meu gráfico aqui, ó, eu vou jogar fora isso. Já jogou fora metade das coisas, isso aqui também não quero mais. Eu vou só marcar quem são esses pontos. Então, ó, eu estou falando aí que eu quero o ponto P igual a -1, 3, e eu quero Q igual ao ponto 1, 1. São esses dois pontos aqui. Dá para ver, né, que vai passar uma reta para cá. Certo? Como que eu vou descobrir esse A e esse B? Tem um jeito, que é o mais comum da gente ver as pessoas fazendo, que é você fazer um sistema de equações para você descobrir quem são esses dois coeficientes. Você substitui esses pontos ali. Como é que eu me perdi aqui no... Achei. Você substitui quem são esses dois pontos ali. O que significa dizer o ponto P menos 1, 3? Isso aqui significa que quando o x é igual a -1, então o y é igual a 3. O que significa dizer o ponto Q, 1, 1? Significa que quando o x é igual a 1, o y tem que ser igual a 1. Aí o que as pessoas pegam e fazem, normalmente, é um sistema. Ou seja, no lugar do y eu coloco 3, aí vai dar -1 x mais b. Aí eu tenho uma equação aqui, e eu tenho uma segunda equação que é quando o y é igual a 1. Aí vai ficar 1x mais b. Aí, através desse sistema de equações... Tudo bem? Achei que fosse uma dúvida. Ah, não. Através desse sistema de equações, ó, menos x não, aqui é a. Desculpa, substituir no lugar de x, né? Aí o a que aparece.
Aí, no lugar que é o menos A mais B igual a 3, e o outro é A mais B igual a 1. E aí eu tenho que resolver esse sistema, que é aquela resolução que tem ou o método da substituição ou o método da adição, e aí você escolhe qual que é o método que você gosta de fazer o sistema. E aí, aqui, por exemplo, o método da adição consiste no seguinte: você soma as duas equações, de modo que uma das incógnitas vai cancelar, ó. Menos A mais A dá zero. E aí aqui fica 2B é igual a 4, B é igual a 2. E aí, descobrindo o valor de B, eu venho em uma das equações aqui, menos A mais 2 igual a 3, menos A, 3 menos 2 dá 1, e o A dá menos 1. E aí eu descubro qual é a minha lei de formação. Então, no lugar do A, eu coloco menos 1 mais o B, que é 2. Se eu pedir aqui para o meu GeoGebra ele traçar a reta, ó, eu venho aqui em reta, clico nesse ponto e clico nesse pontinho aqui, ele vai dizer quem é essa retinha aí. Aqui está numa outra forma, mas é só passar o x para o outro lado para ver que é menos x mais 2, né? Como a gente encontrou. Qual é o problema desse jeito de fazer a questão? O problema de fazer a questão desse jeito é que eu resolvi ela inteiramente por álgebra. Eu não entendi o gráfico, eu não entendi como é que os valores estão funcionando, eu não entendi o desenvolvimento dessa função. Eu peguei e descobri o valor de A e o valor de B. Se eu preciso fazer alguma coisa com essa função, depois de fazer essa questão, se eu preciso ainda interpretar algum tipo de dado, eu vou ter um outro esforço que é parar, olhar para essa equação e entender o que ela está funcionando. Qual é a alternativa que eu estou te dando aqui, te oferecendo, né, como escapatória disso? Faz direto, já interpretando essa função. Como é que é isso? O coeficiente A, que é o coeficiente angular, a gente sabe que ele é a taxa de variação. O que significa saber que ele é a taxa de variação? Significa que esse coeficiente Azinho aqui, ele é o ΔY sobre o ΔX. Mateus, o que é isso, ΔY sobre ΔX? Eu vou fazer a variação do Y, ou seja, eu vou fazer 3 menos 1, e vou dividir por menos 1, menos 1. Então, ó, 3 menos 1, dividido por menos 1, menos 1. Fiz a variação do y, dividido pela variação do x. Isso vai dar igual a 2 sobre menos 2, que é menos 1. Quando eu descubro a taxa de variação, já entra na minha cabeça aquele lance que eu estava falando com vocês. Para cada uma unidade a mais no domínio, para cada valor que eu aumento de x, uma unidade de x, eu diminuo, eu subtraio, desce um valor em y. Ou seja, vai fazer uma escadinha assim, ó. Se eu tinha lá, por exemplo, aqui, ó como me ajuda a fazer o gráfico, ó. Numa situação que eu preciso esboçar o desenho também do gráfico. Esse é o x, esse é o y. Aqui é o 1, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3. Aqui vai ser o 3, ó. Então, esse pontinho lá em cima é o ponto P. Certo? Aí aqui estão os números aqui. Esse é o 2, esse é o 1. E o outro ponto é o 1, 1, que é esse daqui, ó. É o ponto Q. Aí como é que isso me ajuda? Como é que aquela informação ali que eu fiz me ajuda? Me ajuda a saber o seguinte, ó, que se eu andar com uma unidade para cá,
Isso significa que esse ponto precisa descer uma unidade também. Ou seja, ele vai vir e vai parar aqui, ó. Nesse ponto aqui, que é o ponto 0,2. Que, por sorte, me ajuda em muito. A reta é essa daqui. Ó. Não vou fazer uma reta nesse troço. A reta é essa daqui. O que me ajuda a saber quem é o cara que corta o Y ali? Esse valor aqui é o B. O coeficiente linear é justamente aquele valor ali. Então, eu já matei o negócio direto ali, ó, a charada, só de saber interpretar o que aquele A servia para mim. Então, fica menos x mais 2. Ou, se você não ficar um caso muito distante, que você não conseguir matar a charada já direto, você pode fazer o seguinte, ó, você sabe que a função é da forma y igual a menos x mais b, porque você acabou de descobrir o valor do A, do coeficiente A, desse daqui, que é o menos 1. Você pega um desses dois valores, por exemplo, o P menos 1, 3, e substitui aqui. Quando você faz isso, vai ficar 3 igual a menos 1 vezes menos 1 mais B. Aí o B é igual a 3 menos 1, que dá 2. Também. O ideal, que seria mais aconselhável, é sempre você, quando descobrir o valor de A e o valor de B, não precisa fazer o desenho sempre do gráfico, mas na cabeça da gente tem que aparecer a imagem do que está acontecendo. A gente tem que visualizar o que está acontecendo. O que significa o A ser menos 1? Ah, desceu uma unidade ali, tá? É assim que essa função se comporta. Beleza? Eu vou deixar as questões que são de vestibular por final de tudo. Ou eu faço aqui, deixa eu fazer uma vez aqui, segundos. Cada hora, falando 10 minutos, é bom que a gente encerre esse tópico. Tem uma aqui que é um probleminha um pouquinho mais elaborado. Que é assim, ó. O gráfico, agora vai ter um gráfico. O gráfico seguinte, ele mostra o custo total Y em reais para se confeccionar X unidades de camisetas. Em uma pequena estamparia. E aí tem um gráficozinho aqui que é assim, ó. Deixa eu definir, colocar aqui a malha para me ajudar. Normalmente, quando é uma situação, não faz sentido falar negativo, né? Aqui, nesse X, são as unidades de camiseta. O Y é o valor. Então, não faz sentido falar de uma quantidade negativa de camisetas. Então, a gente nem começa. E aí, esse valor cresce assim, ó. O gráfico da função é uma linha, assim, a linha reta. Eu não sei quem é aquele valor inicial ali, mas eu sei que quando eu produzo 14.800 camisetas, ou melhor, o valor para produzir 14.800 camisetas, nossa, mas eu tô muito pouco. Ou melhor, para produzir 2.000 camisetas é R$14.800. E para produzir 5.000 camisetas, esse valor cresce para R$29.800. Certo? E aí a primeira pergunta é a seguinte. Letra A.
Qual é o custo de confecção de 3.000 camisetas? Essa é uma pergunta que ilustra muito bem que eu não tenho necessidade de saber qual é a lei de formação dessa função. Eu quero saber quanto custa 3.000 camisetas. Eu não preciso saber qual é a Y, qual é a X, mas não preciso saber disso. 3.000 camisetas custa quanto? Porém, sabendo que isso vem de função afim, a gente consegue dar uma ajuda a gente pelo seguinte: eu consigo determinar quem é a taxa de variação dessa minha função. O que significa a taxa de variação da minha função? É eu variar o y e variar o x. Olha como a taxa de variação faz sentido para a gente quando a gente tem um problema concreto. Vou fazer o ΔY sobre o ΔX. O que é isso? Eu vou fazer esse número menos esse e esse número menos esse, na ordem do parzinho, né? Esse ponto aqui, o y dele, 2.900, 29.800, o x dele, 5.000, menos o y desse daqui, 14.800, menos o 2.000. Da onde que surgiram esses números? Para confeccionar 5.000 camisetas, eu preciso, para confeccionar 5.000 camisetas, eu gasto R$ 29.800. Para confeccionar 2.000 camisetas, eu gasto R$ 14.800. Então, quanto que é essa taxa de variação? Fazendo 29.800 menos 14.800, isso dá 15.000, né? E 5.000 menos 2.000, isso dá 3.000. E aí, esse daqui dá 5 sobre 1. O que significa esse 5 sobre 1? Que a taxa de variação é 5, né? O que significa isso daqui? No problema não está perguntando isso, né? Mas eu vou aproveitar para poder explicar. Esse valor aqui encontrado significa o seguinte: que a cada uma camisa produzida, uma camisa porque é o valor de X, né? O valor de X entende da camisa, a quantidade de camisa. A cada uma camisa que eu preciso produzir, eu gasto R$ 5 a mais do meu processo aí. Então, não é que uma camisa custa 5 apenas, mas é que a cada uma unidade de camisa a mais que eu quiser, eu gasto mais R$ 5. Ou, se eu pensar de uma maneira maior, olha aqui, ó. A cada 3.000 unidades de camisa, eu gasto R$ 15.000 a mais. Ou ainda eu posso pensar assim, ó, se eu simplificar esse 15.000 dividido por 3.000, se eu simplificar por 3, isso aqui dá 5.000 dividido por 1.000. O que essa taxa de variação tá me dizendo? Que a cada 1.000 camisas, eu gasto R$ 5.000 a mais. Ou seja, se eu quero saber aqui, ó, quanto que é? Aqui tem o 3.000 no meio, né? Depois tem o 4.000 aqui. Se eu quero saber quanto que esse cara vai gastar com 3.000 camisas, ao invés de eu ficar fazendo qualquer outra coisa, esse que é o raciocínio da regra de 3 que precisa ser modificado um pouco. Se eu aumento 1.000 unidades para cá, o que essa taxa de variação está me dizendo é que o valor para cá vai subir 5.000 unidades. Então, o que acontece? Só escrever aqui o que eu pensei. Se 2.000 camisas... Se 2.000 camisas custam R$ 14.800,
é quase que o raciocínio da regra de 3. Só que você vê que eu não fiz aquela regra de 3 porque eles não são proporcionais, né? Porque tem um valor de partida ali. Então, quando eu precisar aumentar mais 1.000 camisas, o valor da produção vai aumentar R$ 5.000. Então, 3.000 camisas custam aí 14.800 mais 5.000 vai dar R$ 19.800. Você vê, ó, a gente não utilizou fx igual, não sei o que lá, a gente fez pela lógica do problema. Aí que está essa lógica. E essa lógica vai te ajudar muito, muito, porque pode parecer um pouco artificial agora no começo, mas é ela que vai ajudar a gente a desenvolver as outras teorias que vão vir daí para frente. Com o número ficou mais fácil, mais difícil? Matheus, o que você está falando, pelo amor de Deus? O que vocês acharam aí? Eu achei assim, particularmente como eu tenho muita dificuldade em matemática, com os gráficos eu achei que entrou um pouco melhor na minha cabeça. Ai, que bom. Esse é o objetivo. É porque é isso, né? Não dá para estudar o gráfico separado do outro, né? Eles são uma coisa só. Dá para fazer mais um exemplo? Como é que é a hora aí? Seus 7 horas gravados. Rapidinho, só falar qual é a lei de Um formação. 7, mas acho que não tem problema não, Matheus. É? Então. Só fazer a letra B que vai ficar perdida. Então, olha só, qual é a lei de formação dessa função? Para eu saber a lei de formação dessa função, aí sim, o cara está pedindo que eu faça a matemática do negócio aqui e descubra quem é a x mais b. Só que aí ele já não sabe que eu fui esperto e já descobri qual é o valor de A. O valor de A é 5. Né? Foi o primeiro valorzinho lá que eu encontrei aqui em cima, ó. Tá vendo? Esse valor de A me diz quantos reais eu vou pagar a mais para cada camisa. Então, o A é 5. A única coisa que falta descobrir é o B, que é o meu valor inicial. Como eu disse para vocês, nem sempre, não é toda vez que o problema tem valor inicial igual a zero. Às vezes, né, no caso de uma confecção, por exemplo, se você vai fechar negócio com a confecção, só de você ligar todas as máquinas, chamar funcionário, mão de obra, matéria-prima, fazer aquilo tudo, já começa a gastar algum dinheiro. Então, precisa saber quem é esse valor inicial. Eu preciso substituir na função, ver quem corresponde? Não, eu posso usar o mesmo raciocínio de antes. Olha só, se eu voltar 2.000 unidades, né, se 1.000 unidades eu tenho que aumentar o preço R$ 5.000, se eu volto 2.000 unidades, o preço tem que descer quanto? R$ 10.000. Peraí, deixa eu colocar isso para cá. Então, se para cada 1.000 camisas eu gasto mais R$ 5.000, se eu tiro 2.000 camisas, eu vou... se cada 1.000 camisas eu gasto mais R$ 5.000, se eu tiro 2.000 camisas, eu vou economizar R$ 10.000. Então, ó, o valor inicial aqui é o 14.800 menos os 10.000 iniciais, que dá 4.800. E aí eu tenho a minha lei de formação sem fazer nenhum sistema, sem fazer nenhuma substituição, sem fazer nada que seja estritamente algébrico. Eu estou utilizando as duas linguagens ao mesmo tempo. Isso aí me dá muita força, né? Na hora de fazer o problema. Primeiro, que fica mais claro, mais fácil de entender. Na minha cabeça, pelo menos fica. E segundo, que te dá mais ferramentas para falar do problema, né? Eu consigo falar várias coisas do problema agora utilizando só que a cada uma camisa que aumenta, eu gasto R$ 5 a mais. Que é a base dessa função. Ok? Alguma dúvida?
Não. Então, show. Aí no próximo encontro, a gente vê sobre o sinal de uma função, que vai ajudar a gente a resolver inequações. Não só a equação, mas como inequações também. Tá bem? Tá bom. Obrigada, professor. Nada. Deixa eu passo o hosting para alguém, menina? Pode me passar, Matheus, que eu paro aqui a gravação e fecho a sala. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Tchau, Boa tchau. noite. Boa Tchau. noite, gente.